boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e juntamente com Felipe Ferreira apresentamos Você com Dinheiro, o programa sobre mercado financeiro e fundos de investimento aqui na BMC News. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer dividir a bancada aqui com você de novo. Aliás, bonita camiseta, Rafael. O que é essa Invest Academy aí? Felipe, Invest Academy é o braço de treinamento aqui das nossas empresas. Temos orgulho de pertencer ao grupo Nelógica e também temos um braço de treinamento. Vocês já podem acompanhar alguns dos treinamentos já disponibilizados pela Invest Academy e em breve treinamentos do Com Dinheiro na Invest Academy, Felipe. Você já foi lá gravar umas aulas, não? Já fui lá gravar umas aulas falando de mercado imobiliário, Felipe. O que você falou de mercado imobiliário? Eu vou explicar como você deve fazer a conta, se você que está nos assistindo deve comprar um imóvel ou se você deve alugar um imóvel. Estou falando aqui para fins residenciais. E a resposta é, veja o curso. Eu vou ter que ver o curso, então. Muito bem. Felipe, quando o mercado fica nervoso, as pessoas começam a pensar em dolarizar a carteira. Perfeito. Você que está aqui nos assistindo, em casa, no trabalho, no carro, seja lá onde for, já pensou, puxa vida, eu deveria ter minha carteira dolarizada. Normalmente as pessoas só têm esse raciocínio quando é tarde demais. Mas a minha primeira pergunta que eu faço para você, Felipe, é a seguinte. O que rendeu mais nos últimos 20 anos? A poupança ou uma aplicação em dólar? Começar, o dólar não rende, né? O dólar é uma moeda, ela tem como objetivo ser um instrumento de troca, no máximo uma reserva de valor que perca pouco valor ao longo do tempo. Não um instrumento para você ganhar valor ao longo do tempo, isso não faz sentido. A moeda tem a sua função na economia que não é de ser um investimento. Dito isso, comparando a evolução do dólar com o real, né, e uma aplicação em poupança, aí sim uma aplicação ainda que não das melhores, né, o que a gente consegue ver é que nos últimos 20 anos você tem um retorno acumulado da poupança um pouco abaixo dos 400%, né, 387%, contra uma evolução do PETAX, né, o câmbio oficial do dólar, na casa de 180%, abaixo dos 200%. Percebam que o efeito tempo brinca bastante com esses números, mas ainda assim a poupança renderia o dobro do que deixar um pouco de dólar embaixo do colchão. Pela sua conta, deu quanto a poupança dos últimos 20 anos, Felipe? Eu estou pegando desde meados de 2002 até a semana passada, então daria 387% na poupança e 181,58 em dólar. Em outras palavras, quem comprou dólar há 20 anos e deixou no armário, se ferrou, deveria ter aplicado na poupança. Quer dizer, supondo que só tem essas duas alternativas. Seria melhor ter aplicado em algum lugar, né? Feito um investimento e não só guardado esse recurso. Seja numa caderneta de poupança, seja em um montante de dólares, né? Mas, de fato, não é uma boa estratégia deixar qualquer moeda guardada numa gaveta, considerando que isso seria uma fonte de investimento. Agora, Felipe, quem quiser aplicar em dólar tem que fazer o quê? Porque comprar o dólar, e desculpa que eu vou falar, sentar nele não funciona. É uma péssima ideia. Então, o que a pessoa faz se quiser investir em dólar? Bom, a ideia, o princípio fundamental por trás dessas pessoas que falam de investir em dólar é o princípio que nós já comentamos muito aqui da diversificação. De fato, historicamente, o dólar tem uma correlação bastante negativa com o índice Bovespa, né, que seria uma forma de medir os mercados nacionais. A gente tem uma série de limitações, mas é uma métrica dos mercados locais. O dólar, de fato, tem uma descorrelação, uma correlação negativa com o índice Bovespa. Agora, essa correlação tem um fundamento, né? Quando a economia local piora, você tem uma perda do poder de compra do real. Agora, se você quer se proteger contra a economia local, né, contra oscilações na economia local, buscando uma alternativa em uma economia forte como a americana, você pode e deve buscar alternativas mais indexadas à economia americana. Por exemplo, comprar bolsa americana. Então você vai proteger não só o poder de compra do papel que você está adquirindo,
mas essencialmente sobre os fundamentos desse papel. Se você compra uma empresa americana e a economia americana vai bem, a brasileira vai mal, você está protegido não simplesmente pelo valor de face ser em dólares, mas porque a receita da empresa e os fundamentos dela se constituem nos fundamentos da economia americana. Então você deve comprar um ativo que seja, por exemplo, negociado em dólar, mas essencialmente se os fundamentos estejam em outra economia. Felipe, só fazendo um estudo com um pouco mais de intervalo de tempo, se a gente pegar o rendimento da poupança desde o início do Plano Real, desde, vamos supor, 1º de agosto de 1994. Não, eu sei que o Plano Real não começou em agosto de 94, começou um pouquinho antes. Mas se a gente fizer um comparativo entre 1º de agosto de 1994 até hoje, a poupança rendeu 1.375% e o dólar rendeu 465%. Em outras palavras, se você comprar o dólar em espécie, eu tenho uma conta lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e deixar o dólar parado, não é a melhor alternativa. Alguns vão falar o seguinte, não, mas eu quero ter o dólar em espécie por conta de catástrofe. Se acontecer alguma catástrofe aqui no Brasil, eu pego meus dólares e me mando daqui. Bom, tem uma frase muito interessante do Rogério Xavier, vocês podem procurar no Google, essa frase é dele, e ele fala o seguinte, Felipe, primeiro o camarada manda seu dinheiro para fora, e depois o camarada se manda. Você compreendeu? Sim. Então, mas na verdade ele usou essa brincadeira em primeira pessoa. Primeiro eu mando dinheiro para fora e depois eu me mando. Mas para essas pessoas que têm um medo tremendo do que possa acontecer no Brasil, não cabe aqui a gente achar ou dizer se é fundado ou não, realmente o dinheiro tem que ir para fora o quanto antes, para aquelas pessoas que não confiam. Mas, para aquelas pessoas que estão querendo montar uma carteira de ativos e uma classe de ativos ser o dólar, então a pessoa vai ter uma classe, sei lá, renda fixa privada, outra classe vai ser ações brasileiras, ações internacionais, e outra classe algo relacionado à moeda estrangeira especificamente, e sem ter o risco de ações, né? Porque se ela compra ações americanas, ela está posicionada na moeda americana, mas ela está correndo o risco de ações americanas. Mas às vezes a pessoa só quer ter uma parte da carteira dolarizada e não correr o risco de bolsa. Então, efetivamente, ele poderia mandar esse dinheiro para fora. Legalmente, obviamente. Aqui no Brasil, você também poderia fazer isso, mas custa muito caro você fazer isso. Então, aqui no Brasil, por exemplo, você tem fundo cambial. E depois eu gostaria que, enquanto eu estiver falando, você já dê uma pesquisada sobre os fundos cambiais. Mas um ponto interessante é que primeira coisa mais simples que quem estiver nos assistindo tem que saber. Comprar dólar e sentar em cima pelo longo prazo não funciona. Até a poupança renderia mais do que isso. É claro, quando você pega intervalos de tempo muito curtos, o dólar se sobressai em relação à poupança. Mas quando você pega intervalos mais longos, até a poupança dá uma surra no dólar. Por que isso? Porque você nunca deveria estar posicionado só no dólar. Você tem que estar posicionado em alguma coisa que renda em dólar. Como, por exemplo, um título público americano. Você pode comprar ETF, que renda o título público americano. Então você vai ter um jurinho em dólar. Deu tempo de dar uma olhada aí nos fundos cambiais, Felipe? Eu tenho um levantamento aqui, eu fiz algo um pouquinho diferente. Ao invés de olhar só os fundos cambiais, eu peguei aplicações de investimento no exterior, de maneira geral, dentro das carteiras dos fundos. Porque existem muitos fundos multimercado que acabam usando, servindo de instrumentos para aplicações globais também. Só para dar uma ideia para o público, se nós pegarmos os últimos 12 anos, né, você tem ideia de quanto cresceu a aplicação dos fundos em investimentos no exterior? Quanto cresceu a parcela de investimento exterior na indústria inteira? Não, vamos pegar montante nominal. Então, quanto tinha em 2012, quanto tem hoje, quanto isso representou de aumento? Bom, as posições... Eu vou dar um chute aqui, eu não tenho esse número, mas eu chutaria que em 2012 a indústria inteira era menor que $1 bilhão e hoje é maior.
1 bilhão de dólares? 1 bilhão de dólares. De aplicações no exterior? Em 2012. Em 2012. Isso. Não tinha nem 1 bilhão de dólares em investimento exterior? Não. Tinha mais. Tinha mais. Então fala aí, conta aí. 4 bilhões de dólares em investimento exterior lá em 2012. Isso. E hoje? Quanto você acha que tem hoje? Hoje agora tem muito mais que isso. Quanto? Dá um número. 20 bilhões de dólares. 374 bilhões de reais, ou seja, 100 bilhões de... 80 bilhões de dólares. Então saiu de 4 bilhões de dólares para 80 bilhões de dólares em 10 anos. Exatamente. Em 10 anos. Bom, e isso é porque o investidor é profissional, né? Porque quem faz a gestão de fundo, o cara deve saber um pouquinho mais que a gente de finanças. espero que sim, nós somos apenas singelos professores. Singelos professores, apenas teóricos, quem sabe somos faz, quem não sabe explica, não é mesmo, Felipe? Eu já ouvi esse ditado aí. Então, o que acontece é o seguinte, há uma migração da indústria de fundos para investimento no exterior. Agora, eu estava conversando com um alocador de recursos de um grande banco brasileiro, não vou dizer o nome dele, mas com uma grande estrutura na região da Faria Lima, isto é, pode ser qualquer um, e ele estava me dizendo o seguinte, eu perguntei para ele qual classe de ativos nos Estados Unidos teve rendimento positivo esse ano. Ações teve rendimento positivo esse ano? Não. Bonds teve rendimento positivo esse ano? Não. Também não. Ele me disse o seguinte, só teve uma classe de ativos... Em termos reais? Não. Em termos nominais mesmo. Não estou falando nem em termos reais. Só teve uma classe de ativos que rendeu positivo em termos nominais, que é a classe caixa. O que significa? Título público de curto prazo. É título público de curtíssimo prazo. Todo o resto fez água. Todo o resto fez água. Porque esse ano está muito complicado. E aí, é nesse momento que você é feliz de poder aplicar no Brasil, porque no Brasil você tem um bendito título público que rende juro real, claro, você tem que ficar até o vencimento, mas você tem a garantia do juro real. Lá nos Estados Unidos também tem título público. Indexado à inflação. Mas quando você for colocar todos os custos, transação, você não ganha. São os tips. Recentemente ele estava com um rendimento de face negativo. Ele tinha rendimento negativo, mas o fato é que quando você coloca na ponta do lápis todos os custos, ele não te protege 100% da inflação. Você só garante perder pouco. Ele garante que você vai perder pouco. Então imagina que no Brasil se tivesse um título que rendesse garantido IPCA menos meio. Né? Menos meio ao ano. Você investiria ou não investiria num fundo que te garantisse meio abaixo da inflação? Olha, sabendo que você pode perder menos 3, menos 4, menos 5, menos 10% em relação à inflação, ter um título que rende garantido meio abaixo da inflação não parece ser um mau negócio. Claro, para a nossa realidade, para a realidade brasileira, isso não faz o menor sentido. Mas para a realidade do americano, para a realidade do europeu, é com isso que eles convivem. Você sabe, eu estou pegando aqui de novo, desde meados de 2002, aqui, acho que a primeira data que eu tenho é 27 de junho de 2002, até semana passada, quanto rendeu o CDI? Mas aí, rendeu uma exorbitância. Aí... Não é tão descolado do que a gente estava falando. Rendeu quanto? R$100 aplicados em CDI seriam hoje equivalentes a R$889. Então rendeu 700%. É um pouco menos do que renderia no índice de bolsa, por exemplo. O Ibov você teria hoje R$1.088. Mas de toda forma é um rendimento consistentemente positivo. Porque eu estou pegando desde 2002 justamente para evitar aquele, mas teve lá de 99 para 2000, você tem um descolamento da taxa de juros, esses movimentos que de 2002 para cá a gente tem uma estabilidade maior. Mas a gente tem sempre essa taxa de juros, mesmo de curto prazo, bastante positivo, que garante ao investidor local um poder de compra substancialmente maior do que desistir, como você comentou, aceitar perder pouco ou, no máximo, corrigir pela inflação. E aí, como você disse, quem sabe faz, quem não sabe explica. A teoria diz que a evolução das moedas ao longo do tempo caminha no diferencial de inflação. Né? Você não deveria, de fato, ter ganho de poder de compra e ficar posicionado em moedas. Na prática, as pessoas insistem no contrário, mas às vezes a teoria nos serve de algo. Né? Ô Felipe, me fala uma coisa.
Você acha que o brasileiro médio já pôde comprar título público indexado ao dólar? Título público indexado ao dólar brasileiro médio. Eu acho que o brasileiro médio não. Mas o brasileiro, de maneira geral, sim. Porque existiam títulos públicos no passado, as famosas NTN. Quem que vai lembrar aqui na internet? Quem que vai lembrar? Era NTN o quê? Eu lembro essa aí. Vale responder, não? Vale. NTNI, não é isso? A série I das notas de Tesouro Nacional era indexada ao dólar. Felipe, essa sua resposta tá certa, mas você não tinha como saber isso. Vou explicar por quê. Eu não tinha como saber isso. Porque os títulos públicos mais famosos que indexados ao câmbio era NTND. NTND. E também tinha, não sei se o pessoal vai lembrar, que no passado, até 2002, Banco Central também emitia título público. Até o início de 2000, Banco Central também emitia título público, que era uma confusão tremenda, né? Política fiscal, política monetária, com o Tesouro Nacional emitindo e o Banco Central emitindo. Então também tinham títulos indexados ao câmbio emitidos pelo Banco Central, e normalmente era bônus do Banco Central ou títulos relacionados para o Banco Central fazer política monetária, que dava maior confusão do Tesouro, porque o objetivo do Tesouro ao emitir título público é política fiscal e não política monetária. O Banco Central hoje compra e vende título público, não estou dizendo que ele não faça isso, mas no passado ele emitia. Mas muito bem, você tinha no passado a NTN-D de dólar. O Fernando Marques mandou aqui, NTN-D. É D de dólar, NTN-D de dólar. A NTNI que você fala, e que eu saiba, não existe nenhuma NTN-D de dólar. Com vencimento aberto. Com vencimento aberto. Vê se tem algum dinossauro assistindo, quer dizer, algum cara mais experiente assistindo nosso programa e confirma essa informação. Mas existe a NTNI com vencimento em aberto. E essa NTNI, ela é indexada a dólar, mas é uma NTN que ninguém nunca ouviu falar. Depois dê uma procurada na internet, NTNI. Eu estou olhando aqui, baixei aqui um documento do Tesouro Nacional, NTNI. Modalidade, olha para isso. Forma de colocação direta, valor nominal da nota base, múltiplo de R$1. Atualização do valor do nominal da NTNI, variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio. E se você pegar a palavra rapidinho, Felipe, eu já dou uma procurada no Com Dinheiro e vejo os fundos que estão posicionados em NTNI. E qual que é a diferença de você comprar o dólar e comprar uma NTNI? Olha que maravilhosa essa NTNI. Imagine você comprar um título que te paga 4, 5, 6, 7, vai depender da taxa que você comprou, além do dólar, 4, 5% em dólar, e garantida pelo governo brasileiro, que queira ou não queira, é uma excelente garantia. Não, eu sei, a gente não tem grau de investimento, o Brasil tem alguns probleminhas que precisam ser resolvidos, a gente sabe, mas ter um título emitido pelo governo brasileiro e que promete pagar dólar mais 3, 4, 5, 6% ao ano, isso no mercado local. Não estou falando de bonde internacional, eu estou falando de título emitido no Brasil. Isso aí é quase que um almoço grátis. Existe naturalmente as NTNIs deixaram de ser emitidas. Você falou que não tinha como saber disso, eu explico. Quando lá há algum tempo, não muito, algum tempo, eu estava estudando teoria de portfólios, lá no meu mestrado, era utilizado esse tipo de recurso justamente para otimização de portfólios de emissão, então portfólios de dívida. Né? Você, sendo o governo, também tem que pensar como garantir, pagar o mínimo possível com o menor risco possível para cada dado ponto de risco. Então, no estudo da teoria de diversificação para colocação de títulos, eu me lembro de estudar as NTNIs, mas de fato eu nunca comprei uma NTND, não. Agora, hoje em dia não é possível comprar NTNIs, as emissões cessaram, NTNDs cessaram, mas daria para se posicionar a um risco muito parecido com o do governo brasileiro em dólar com cupom. Né? Você tem as emissões de títulos de empresas brasileiras em
sessões globais, em bolsas globais, títulos de renda fixa, que são negociados em trades globais, que pagam cupons com seus preços indexados e corrigidos pelo dólar. Né? Mas aí eu vou ter que comprar lá fora. Aí você tem que comprar lá fora. Mas você consegue comprar um título de Banco do Brasil, por exemplo, que é basicamente risco governo, dados pequenos ajustes, a dólar mais 6,5% ao ano. Mas aí o cara tem que ter muita bala para fazer isso. Mas esses títulos públicos no passado, a NTN-D, nunca foram oferecidos assim Tesouro Direto. Né? Então, exatamente. O Tesouro Direto foi criado em 2002. Quer dizer, foi para o ar em 2002. Primeiro semestre de 2002 você já tinha Tesouro Direto. E esse título, a NTN-D, não tava lá para ser vendido. A NTN-I também não estava. Eu fiz uma conta aqui, pessoal, tem algumas centenas de milhões em títulos públicos indexados em dólar. Ainda hoje, isso existe. É claro que o fundo de investimento, ele tem outros mecanismos para investir em dólar. Ele pode comprar dólar futuro, por exemplo. Agora, a pessoa física comprar dólar futuro, a não ser que seja para trade, é mais difícil. A pessoa física comprar dólar e ir rolando, porque o dólar futuro sempre tem um vencimento muito curtinho. Então, ir rolando é mais complicado. Então, para aquele investidor que pensa no longo prazo, operar mercado futuro é mais complicado. O ideal seria que tivesse algum ativo que rendesse o dólar. Felipe, fundo cambial. Eu quero voltar ao fundo cambial. Depois eu queria que você desse uma olhada nas taxas de administração dos fundos cambiais. Por que isso é importante? Porque, imagina o seguinte, o gestor do fundo cambial, ele compra ativos que rendem dólar. Ou seja, dólar mais 1, dólar mais 2, dólar mais 3. Esse mais 1, mais 2, mais 3 é chamado no jargão do mercado financeiro de cupom cambial. Você já ouviu falar nessa expressão, Felipe? Sim, sim. Então, o cupom cambial é o rendimento na moeda estrangeira. Só que o rendimento na moeda estrangeira é baixinho. Então, se o gestor do fundo cambial compra ativos com cupom cambial de 1, 2, 3% ao ano e a taxa de administração do fundo está na casa de 2% ao ano, esse investidor vai ganhar dólar, não vai ganhar dólar mais alguma coisa. Então, quando você fizer seu investimento em dólar, uma pergunta que você tem que fazer é: qual é o cupom cambial? E o que significa cupom cambial? É o rendimento na moeda estrangeira da operação que você estiver fazendo. E, obviamente, o cupom cambial, ele não é balizado assim pela Selic, no seguinte sentido: a Selic é 14, meu cupom cambial é 14 ou 13. Não, a Selic hoje é 13,75, mas 13,75 é uma taxa para render em reais. Se for render em dólar, a faixa de rendimento vai ser muito mais baixa, 1, 2, 3, 4% ao ano. Conseguiu levantar aí, Felipe? Eu só queria acrescentar um ponto, estava fazendo esse levantamento e me lembrou de outro ponto, né? Quem está comprando o fundo cambial também existem os fundos que operam vendido na moeda, né? Eu fiz um levantamento dos fundos cambiais que renderam mais do que 10% nos últimos 12 meses. Né? E sabe quantos fundos cambiais renderam mais de 10%? Não sei. 3 fundos. Os 3 são short em dólar. Os 3 são short em dólar. Os 3 são short em dólar. Aí as taxas de administração são bem pequenas, inclusive. Ô Felipe, quando você olhar um investimento que quase ninguém conhece, como por exemplo a NTNI, é sempre importante saber quem conhece. Enquanto você estava falando, eu levantei aqui quem conhece a NTNI. Posso falar aqui quem tem a maior posição individual numa NTNI? Quem? Vamos pegar aqui, peraí, deixa eu mudar aqui a data, porque eu peguei a data que está sujeita à omissão. Não, tá boa essa data aqui. Capitalo Master. Esses caras são bons ou não são bons, esses caras da Capitalo? O pessoal muito gabaritado lá. Pessoal muito gabaritado. Então, a NTNI vem sendo aqui 15 do 9. Tem um monte de NTNI. Tem um monte de NTNI, Capitalo Master. Master 1. Capitalo Master 1 tem essa bendita NTNI. Fala outro cara que é bom que tem esse negócio. Não faço. Terra. Posso falar outro que tem aqui? Manda. Não, quem domina aqui é Capitalo Master. Mas tem um fundo de crédito privado também com muita NTNI. Qual que é o nome desse fundo de crédito privado carregado de NTNI? Não faço ideia.
Coringa Multimercado Crédito Privado. Pô, eu conheço esse fundo, trouxe ele. Você trouxe ele. Trouxe ele, é então verdade. o Coringa tem a NTN e deixa eu ver se tem mais algum cara aqui. Não, basicamente quem tem esse fundo é a Terra, Capitalo e esse Coringa. São 3 fundos que conhecem os meandros do mercado financeiro e descobriram esse título chamado NTNI de emissão do governo federal e que ele é em reais, mas todo o raciocínio dele é em dólar, né? Então você garante o rendimento em dólar, mas a operação é liquidada em reais. Agora, tem fundo aqui, estava dando uma olhada nos fundos cambiais, tem fundo aqui com taxa de administração de 3%. Né? Então, 3% de taxa de administração, o cara que paga 3% de taxa de administração no fundo cambial, é como se ele pagasse assim, R$500 numa Havaiana, é como se ele pagasse R$100 o litro da água mineral. É muito caro, né? É muito caro. Então, o pessoal que paga 3%, se tem gestora oferecendo fundo cambial com 3% de taxa de administração, é porque tem gente que paga. Mas só para contrabalancear, né? O Éder comentou aqui que o BB tem fundos de taxa de administração de 1% ao ano. Sim, tem fundos de grandes bancos, 1% ao ano, a aplicação mínima é em R$1, R$1, valor simbólico, com um bom volume de cotistas. Então, a gente está falando de fundos com 8, 9 mil cotistas, e que dão, de fato, acesso a esse tipo de estrutura, mesmo para o investidor menor. Né? Então, você consegue montar uma posição dessa, já é um pouquinho melhor do que comprar um conjunto de dólares e deixar embaixo do colchão. Felipe, você tem ideia de qual é o volume tomado pelos fundos de NTNI? Não tenho ideia. Eu também não tinha, mas eu estou olhando aqui no Com Dinheiro, agora eu tenho. Mas eu respondo isso depois do nosso intervalo. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas Ctrade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala pessoal, Guga Almeida do programa Insights e hoje estou aqui junto com Caio Pérez, Head de Expansão da XP Corretora, e ele tem uma mensagem para passar para vocês. Pessoal, gravamos um conteúdo super legal aqui sobre a carreira de assessor de investimentos, espero que vocês gostem. O Insights passa na segunda-feira às 5h30 da tarde. O maior evento de investimentos da América Latina. Estamos de volta no programa Você com Dinheiro. Estou conversando com Felipe Ferreira, meu companheiro aqui de bancada. Estávamos falando sobre um título público chamado NTNI. Pouquíssimas pessoas conhecem. Nós vimos que também poucos fundos ainda têm esse fundo, esse título encarteirado. Então eu citei aqui o Coringa e o fundo Capitalo Master. Mas o total que está na posse dos fundos desse título é pouco, é 250 milhões de reais, que para quem entende de mercado financeiro e de fundos de investimento, 250 milhões de reais é um troco. Agora, quanto que tem de encarteirado pelos fundos, Felipe, com ativos indexados a câmbio?
ativos diretos. Então, não necessariamente investimentos em posições estrangeiras, mas ativos, chutaria ali que uns 3 bilhões de reais. Você chutaria 3,269 bilhões. É um bom palpite. É um bom palpite. Então, olhando aqui com dinheiro, a gente percebe que as alocações diretas de fundos de investimento em ativos indexados a câmbio, independente se é título público ou não, montam 3,27 bilhões de reais. Com a abertura cada vez maior do mercado financeiro brasileiro e a facilidade de você comprar ativos estrangeiros, aqui não captura, por exemplo, você pode ir lá e comprar um ETF, você pode comprar na Bolsa Americana um ETF e automaticamente sua carteira está parcialmente dolarizada. Felipe, falando em investimento no exterior, você sabe qual é a diferença de um fundo hedged e um fundo unhedged? Essa pergunta é difícil. Isso é um fundo com ou sem proteção de moeda. Então você pode investir no exterior, mas se proteger contra a variação do câmbio. Então, por exemplo, eu quero estar posicionado em Bolsa Americana porque eu acredito em fundamentos, mas não quero correr o risco de, numa valorização, por qualquer motivo aleatório, exorbitante do real, perder meus rendimentos. Então você compra, por exemplo, o índice S&P 500, hedged em dólar, né? E aí você vai ter a variação do índice sem o impacto dessa oscilação de poder de compra do real frente ao dólar. Pô, Felipe, é isso mesmo. Mas vamos dar um exemplo agora usando fundos de investimento. Tem vários produtos nas plataformas que estão sendo vendidos que você você usa um fundo brasileiro que na verdade está comprando um fundo em Luxemburgo, por exemplo. Então, esse fundo em Luxemburgo, vamos supor que esteja cotado em euro. Então, aqui em reais, esse investidor está pensando em reais, ele comprou um fundo aqui no Brasil e esse fundo no Brasil está comprando um fundo em Luxemburgo. Isso é super comum. Você encontrar nas prateleiras desses shoppings de produto financeiro, XP, Genial e assim por diante, BTG, assim por diante, investimentos em fundos brasileiros, mas que na verdade o lastro é um fundo, digamos, em Luxemburgo ou na Irlanda. E esse fundo lá na Europa, ele rende euro. Então, você como investidor aqui, em reais, vai estar sujeito à variação do câmbio e à variação do fundo lá em Luxemburgo ou na Irlanda. Será que é isso que você quer? Se você tiver sujeito à variação do câmbio mais a variação do fundo lá em Luxemburgo, você tem um produto unhedged. Você tem um produto que não tem o hedge cambial. Então o fundo pode estar indo muito bem lá fora, mas aqui no Brasil o real está se valorizando. Então essa valorização do real come o rendimento do fundo lá em euro. Então essa seria a situação de um fundo unhedged, ou a versão unhedged, sem hedge. Mas é muito comum esses produtos, quando são empacotados, Felipe, eles serem protegidos, eles serem hedged. O que isso significa? Você que está comprando o produto aqui no Brasil vai ter um rendimento em reais muito parecido com o rendimento em euro do fundo lá fora. Como que essa mágica acontece? Não tem mágica nenhuma. Esse fundo aqui brasileiro, ele está se valendo de um hedge cambial para que você que está investindo aqui no Brasil capture o rendimento e você veja o rendimento em reais correspondente ao rendimento, digamos, em euro que o fundo mãe está tendo lá na Europa. Ou seja, esse fundo foi construído numa estrutura hedged. Então, se você for investir num fundo aqui no Brasil, mas que na verdade esse fundo no Brasil está investindo num lastro que fica na Europa ou nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que você tem que perguntar é: esse veículo é hedged ou unhedged? Se for unhedged, você que está investindo está tomando o risco da moeda e o risco do ativo lá no exterior. Se for a versão hedged, você praticamente eliminou o risco cambial e está tendo em reais basicamente o mesmo retorno que esse fundo está tendo na sua moeda local. Lembrando que quando a gente fala, olha, você está tomando o risco cambial além do risco do investimento, toda vez que a gente escuta risco, parece que isso é contrário. Mas muitas vezes você quer tomar esse risco. Por quê? Ele é um risco descorrelacionado com o seu risco base. Então você pode querer tomar uma oscilação
que proteja a oscilação global de sua carteira. Isso é meio contraintuitivo, mas pense no caso de comprar dólar para proteger a sua carteira de investimento em ações. O princípio é o mesmo. Muitas vezes você quer estar exposto a um fator de risco para proteger o risco global da sua carteira. O importante é minimizar o risco global. E a correlação negativa entre os ativos da sua carteira pode fazer com que comprar 2 ativos de risco minimize o risco inicial de ter apenas um dos ativos na carteira. Né? Mas, Felipe, isso que a gente está falando, as pessoas físicas podem se valer ou não? Ou seria melhor confiar o fundo fazer essas proteções? Não, eu acho que se você quiser um fundo hedged, se você quer comprar ativos estrangeiros e não quer se expor ao risco de moeda, eu não tenho dúvidas que você tem que comprar um fundo hedged, já protegido. Não faz sentido nenhum você querer montar essa posição depois. Agora, se você quer se expor, aí é uma discussão de asset allocation, né? Então, se você quer se expor a dólar e já está comprando ativos dolarizados, você pode usar isso também como um pedaço da sua exposição ao dólar. E não tem sentido você depois comprar uma outra posição. Então, de maneira pragmática, se você quer se proteger, já compre o fundo protegido. Se você quer exposição ao dólar, aí você não compra o fundo protegido, mas você também não vai fazer a proteção. Bom, esses temas que a gente está mencionando aqui estão dentro do guarda-chuva investimento dolarizado. Toda vez que o Brasil passa por alguma turbulência, seja de qualquer natureza, vamos supor que seja uma turbulência de natureza política, aqui a gente não fala de política, mas a gente fala só de investimentos. Então, quando o Brasil passa por algum tipo de turbulência, qual é o primeiro raciocínio que as pessoas que têm dinheiro possuem ou fazem? Vou mandar meu dinheiro para fora, ou vou comprar ativos dolarizados. Para o camarada que acha que vai ter Armagedon na economia, não adianta ter no Brasil ativo dolarizado. Para o camarada que coloca esse tipo de cenário, o dinheiro tem que ser mandado para fora. Há uns 3 meses eu participei de um evento num banco e um dos participantes, dos clientes do banco, perguntou para o economista-chefe do banco qual carteira você sugere para um cenário de destruição total da economia brasileira. O economista-chefe foi muito sincero a dizer, não trabalhamos com esse cenário. Quer dizer, ele simplesmente não respondeu. Por quê? Porque esse cenário de destruição da economia não existe, não é crível, não é crível. Mas vamos supor que essa pessoa fosse muito insistente. Não fui eu não que perguntou, mas tinha um camarada lá que perguntou, não, mas e se eu achar que realmente vai ter uma destruição, vai ser um Armagedon econômico? Cara, para quem acha que é Armagedon econômico, não tem que ficar um centavo aqui dentro. Essa é a resposta. Não, e aquela coisa, você trabalha aqui no Brasil, mora aqui no Brasil, vai ter um Armagedon econômico no país. Não são seus 10% de carteira que vão fazer a diferença. Você tem que pensar que nesse cenário você já não tem emprego, você não tem estrutura comercial. Pensar nessa possibilidade chega a ser ineficiente, né? Ainda que ela aconteça, se acontecesse também não teria estrutura de proteção. Você tem que pensar em outras coisas para sua vida. Eu acho que não deve... Às vezes aluno me pergunta, professor, qual que é a chance do banco, aí ele fala o nome de um bancão, quebrar? Isso acontece comigo sempre também. Ele pergunta qual que é a chance de um bancão, não vou falar o nome, de um bancão quebrar. Aí eu falo o seguinte, cara, vamos pensar em termos de probabilidade. Você tem que estar mais preocupado em ser assaltado, quando sair aqui da minha aula, e você ser assaltado, tomar uma bala preta, do que você ficar preocupado com um bancão quebrar. A probabilidade de um bancão quebrar ou um evento desse extremo acontecer é remotíssima. Fica preocupado com as probabilidades que realmente estão mais próximas de se realizarem. Se um bancão não quebra, antes que um bancão quebre, o Banco Central vai protegê-lo. Então o país tem que quebrar antes do bancão. Senão o efeito cascata faria com que o país quebrasse de todo jeito. Então esse tipo de cenário serve como um exercício, uma brincadeira entre colegas, mas não tem efeito prático algum. O cenário do Brasil quebrar, de haver colapso, é uma boa conversa num boteco depois de umas 20 cervejas. Mas em ambientes mais
controlados com pessoas que estão raciocinando, essa hipótese não é nem cogitada. Exatamente. O pessoal comentou aqui, né? Quando um bancão quebrar, o Brasil já quebrou antes. É exatamente essa a premissa. Não estou falando que o Brasil não pode quebrar. Existem eventos de cauda. O Brasil quebrou, tudo bem. Porque aí depois o pessoal pega o recorte, né? Vai ter um post no Twitter, o sucessor dele, pós-quebra de Brasil. Né? Isso. Olha, esses dois sujeitos falaram que o Brasil nunca quebraria. Não é nada disso. O ponto é que o cenário, se você for projetar um cenário pós-quebra de um bancão ou pós-quebra do Brasil com o país, um calote do Brasil, pode ficar tranquilo que não são os 10% de sua carteira que vão fazer diferença na sua vida. Exato. E você sempre consegue ver o movimento no mercado financeiro de compra e venda de dólar, que é um excelente termômetro. E quando a situação está muito complicada, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, o camarada lá fora fala, o dólar, vamos suportar 6. Cara, o Brasil não tem como quebrar. Vai lá e joga dinheiro aqui dentro e faz o dólar baixar. Então, muito melhor que a opinião de cada um é ver o fato econômico. O fato econômico é que nenhuma variável nossa, atual, indica que essa possibilidade seja, de uma maneira séria, discutida. Exatamente. Aí, de novo, há bastante crítica a alguns modelos, mas a questão é que no longo prazo as moedas divergem no diferencial de inflação. Você pode falar que acredita que vai para o lado A, para o lado B, mas no longo prazo o que você vê é isso. Se você pega o histórico nos últimos 10, 15, 20 anos, o descolamento entre real e dólar vem no diferencial de inflação, não tem jeito. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo agora e assim que voltar eu vou passar para vocês algumas taxas de como os títulos públicos brasileiros estão sendo negociados no mercado internacional vis-à-vis outros países da América Latina. Por que isso é interessante? Isso é interessante para mostrar como que o Brasil é ou não é mais arriscado que os seus pares latino-americanos e para quem tiver dinheiro sobrando, as oportunidades que existem para investir no exterior em títulos indexados ao câmbio. Não percam, até daqui a pouquinho. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala pessoal, Guga Almeida do programa Insights e hoje estou aqui junto com Caio Pérez, Head de Expansão da XP Corretora, e ele tem uma mensagem para passar para vocês. Pessoal, gravamos um conteúdo super legal aqui sobre a carreira de assessor de investimentos, espero que vocês gostem. O Insights passa na segunda-feira às 5h30 da tarde. O maior evento de investimentos da América Latina.
Boa tarde, estamos de volta aqui no programa Você com Dinheiro. Meu colega de bancada é o Felipe Ferreira e estamos falando sobre dolarização de carteira, investimentos que rendam a moeda estrangeira e que te proteja contra a desvalorização do real. Esse tema é recorrente toda vez que o Brasil passa por algum momento ou algum episódio mais turbulento, né? Tem alguma turbulência, a pessoa já pensa em comprar dólar. Tanto é verdade que o dólar hoje está subindo quanto, Felipe? O dólar hoje está subindo razoavelmente por conta de certos eventos que aconteceram aqui na nossa República no final de semana. E as pessoas ficam, os agentes econômicos ficam preocupados e tentam dolarizar a sua carteira. A questão, Felipe, é que o camarada deveria ter feito isso antes, né? O cara querer dolarizar depois do leite derramado é igual você tentar fazer o seguro depois você bater o carro. Você deveria ter feito o seguro antes. Algum comentário sobre isso, Felipe? Teve ou não teve mais venda de seguro de vida quando começou a pandemia? Bom, você está dizendo que teve, é porque teve. Querendo ou não, embora você você devesse comprar o seguro antes do fato, a questão é que o fato sensibiliza as pessoas. Então, naturalmente, quando você tem um evento, uma maior turbulência de mercado, as pessoas compram dólar, o que na prática não faz muito sentido, mas a forma de tomar a decisão do ser humano é previsivelmente irracional, né? Como diria Dan Ariely. Ô Felipe, você sabe quanto que promete pagar um título, um bonde brasileiro, vencendo em 2029? Então é um título público brasileiro emitido para ser comprado no exterior. Então não é uma dívida local. Seria um instrumento de dívida externa brasileiro. É emitido pelo Tesouro mesmo? Exato, emitido pela República Federativa do Brasil. Quanto que promete pagar um título vencendo em 2029? Em dólar. Em dólar. 6%. 6,44% ao ano, vencendo em 30 de maio de 2029. Felipe, o que você acha de render 6,44% ao ano em dólar? Veja só, quanto está a NTNB para o mesmo vencimento? Para o mesmo vencimento, está, 5% ao ano. Então você tá presumindo que a inflação americana vai ser 1 ponto percentual menor que a nossa, não é isso? Olha, eu acho que seria... Eu teria que pensar antes de responder para não responder besteira, Felipe. Mas o fato, você está falando aí pelo raciocínio de diferencial de inflação. Eu acho que não, porque se fosse isso, o rendimento da NTNB teria que ser maior, mas eu precisaria pensar um pouquinho mais. Mas eu peguei aqui outros países para comparar. Vamos pegar, a gente está falando de 2029, esse título brasileiro, vencendo em 2029, paga 6,44%. Quando eu falo paga, promete pagar. A gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a um minuto. Quanto mais se o governo brasileiro vai ter condições de pagar essa dívida lá em 2029. Eu estou bastante convicto que vai ter condições de pagar sim. Agora, quanto que você acha que paga um título do... Vamos supor, eu ia falar aqui Espanha, mas tudo bem. Alemanha. Quanto você acha que paga um título alemão vencendo em 2032? Um título alemão vencendo em 2032. É negativo, né? Não, 2,4 ao ano. 2,4 ao ano em dólar? 2,4 ao ano em dólar, um título alemão vencendo em 2032. Mas tá interessante isso. Mas 2% ao ano, esse 2% ao ano provavelmente é aquele caso que você garante um rendimento abaixo da inflação. Ah, sim, mas se pegar para o mesmo período, título americano... Agora, um título suíço, quanto que você acha que paga, Felipe? Vencendo em 2032. Agora você me pegou, porque... É menos que o alemão, é 1,29% ao ano. Isso não faz sentido. Mas é o que é, Felipe, é o que é. Não... Agora, vamos pegar... países mais comparáveis com o Brasil, porque o pessoal que está nos assistindo fala, o cara vai comparar Brasil com Espanha, Alemanha e Suíça, não dá. Então, vamos falar de Chile. De Chile. Um título público chileno vencendo em 2031, paga quanto? Uns 3%. Não paga mais, 5,64. É mesmo? 5,64. A coisa não tá muito boa para eles, não. Não está tão boa, que piorou. Mas ainda assim, é menos do que paga o título... Menos que paga o título brasileiro. Menos que paga o título brasileiro. Agora, duvido que você acerte isso. A gente tem um amigo em comum que é colombiano. Quanto você acha que paga o título público emitido pela Colômbia para vencer em 2029?
poxa, teria que pagar uns 7%, 8% ao 9% ao ano em dólar. Então, pessoal, esse tipo de informação, ela é útil de duas maneiras. Se você não tem dinheiro para investir nisso, ela é útil para você ver a percepção de risco. Ela é útil para você ver a percepção de risco. Esse relatório eu recebi de um grande banco, não vou dizer o nome, mas é de um grande banco brasileiro que tem esse relatório. Então, você tem aqui dois objetivos de ter esse tipo de informação. Um é a percepção de risco. O segundo motivo é, se você tem dinheiro sobrando e você quer dolarizar a sua carteira, esses bonds internacionais são uma alternativa. Agora, claro, se o título promete pagar 9% ao ano em dólar, é que tem risco, né, Felipe? O Rogério perguntou aqui, não sei se tem aí na lista, como é que está o retorno do bond argentino. Tem alguma coisa aí? Nessa lista não tem argentino, não tem equatoriano, também não tem venezuelano, tá? Nessa lista vão ter países como Chile, Colômbia, México. Tem França aí? Brasil. Tem França aí? Ó, tem Uruguai. Uruguai é interessante. Uruguai. Quando você acha que paga um título do Uruguai, vai ser em 2031. 5,28%. Quer dizer, o título uruguaio que vence depois do brasileiro paga menos. O título uruguaio que vence depois do brasileiro promete pagar menos que o brasileiro. Você vê, se a gente for fazer aqui a comparação em relação aos pares da América Latina, o Brasil não está, digamos assim, bem na foto. É claro, você quer ficar bem na foto, coloca do seu lado a Argentina, coloca do seu outro lado o Equador, coloca do outro lado a Venezuela. Aí você fica bonito na foto. Mas isso nem é cotado aqui. Muito bem. Pessoal, eu acho que nós temos mais. A gente já fez aqui um intervalo e a gente está discutindo aqui o seguinte ponto. Onde colocar o dinheiro de maneira a ter rendimento dolarizado. Você tem basicamente duas alternativas. Ou você compra instrumentos brasileiros ou você compra instrumentos estrangeiros. Para você comprar o instrumento estrangeiro, você pode mandar o seu dinheiro para fora. Ou você pode comprar aqui também, por exemplo, você pode comprar os benditos BDRs, certo? Mas quando você compra o BDR, você ainda tem um risquinho Brasil na sua carteira. Muito bem. Pessoal, eu queria aproveitar esse momento só para... O André comentou aqui, está trazendo palavras elogiosas para o programa. Agradeço muito, André, muito obrigado. Mas ele me lembra de pedir aí para quem está acompanhando o programa, quem está assistindo, deixe o seu like, é muito importante para a gente, deixe o seu joinha na transmissão ao vivo. É sempre muito bacana receber esse retorno de vocês. E também participem, interajam, tragam suas observações para o programa. Isso motiva naturalmente a gente a continuar com o conteúdo e ajuda também a levar o que é de maior interesse para vocês. Perfeito. A gente tem, eu e o Felipe, a gente trabalha já há muitos anos no Com Dinheiro e a gente atende o público institucional. Então a gente muitas vezes traz uma perspectiva do investidor institucional. Mas a questão é, a pessoa que está nos assistindo pode falar assim, mas eu sou pessoa física, eu não consigo aplicar como esses grandes investidores institucionais. Não, é verdade, mas pelo menos é importante você saber como é que eles pensam e qual é o mais próximo do que você pode fazer do que eles estão fazendo. Você saber, fala lá para o seu sogro, para o seu pai, que comprar dólar e deixar no armário não é uma boa alternativa, teria sido melhor que ele tivesse colocado o dinheiro na poupança, que ao longo dos anos isso rendeu, pelo menos desde o Plano Real, rendeu substancialmente mais do que simplesmente a variação cambial. Por isso que tem mais outro conceito que a gente trouxe aqui, que é o do cupom cambial. O cupom cambial é quanto a aplicação rende na moeda estrangeira. Então isso é bem importante se ter esse conhecimento. Ô Felipe, vou fazer uma pergunta para você capciosa. Qual é o cupom cambial de comprar dólar e deixar no armário? Putz, é uma pergunta capciosa. Posso ajudar? Diga.
O cupom cambial não é o rendimento em dólar na moeda estrangeira? Sim. Então, se você deixa 10 mil dólares no seu armário e depois de 30 anos você vai lá e vai sacar esse dinheiro da aplicação, você vai tirar esse dinheiro do armário, quantos dólares você vai ter no armário se ninguém roubou? O mesmo que você deixou. Logo o cupom cambial dessa aplicação é zero. Por isso que não faz sentido vocês fazerem aplicações financeiras com cupom cambial zero. Porque existem alternativas em que o cupom cambial é maior que zero. Então, quem estiver investindo em moeda estrangeira tem que estar sempre pensando no cupom cambial. Como já se sabe que os investidores pessoa física não pensam nisso, você vai encontrar um monte de fundo cambial em que o cupom cambial é menor que zero. O que isso significa? Existem fundos cambiais que não rendem nem a variação cambial. Por quê? Porque tem uma estrutura de taxas muito pesada. Tem a taxa de administração. Exato. É claro que o gestor tem que ganhar dinheiro. Quem somos nós para falarmos que o gestor não tem que ganhar dinheiro? Pô, mas deixa o investidor ganhar um pouquinho também. Agora, falando em fundos, a gente tem uma pergunta que eu tenho que te fazer, né? Agora no fim do programa, caminhando para o final. Qual é o seu fundo de hoje, Rafael? O fundo de hoje, eu peguei aqui um bem especial. É o Cucuio Crédito Privado. Repetindo, Cucuio, podem procurar na internet, Cucuio Crédito Privado. Investimento no exterior. Bom fundo. Isso. Eu tenho um fundo aqui em sua homenagem. É o Rafa. Não. Qual que é? BB São Rafael Multimercado FIC e Crédito melhor Privado. Ainda, o São Rafael. Muito bom, Felipe. Muito bom, Felipe. Pessoal, então acho que com isso nós encerramos o programa de hoje. E hoje a gente percebeu uma diferença brutal, não nas opiniões entre o Rafael e o Felipe, mas no outfit do Rafael e no outfit do Felipe. Com isso encerramos o nosso programa. Até amanhã. Até amanhã, pessoal, com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que